Todo mundo quer criar bons sistemas dentro do Notion, coisas que se conectam e que se relacionam. Mas, quando a gente está de fato utilizando a ferramenta, muitas pessoas acabam não entendendo o real potencial de algumas propriedades das bases de dados do Notion. E a propriedade que eu vou falar aqui hoje é justamente a propriedade que te viabiliza conectar coisas, que é a Relation. Por que eu vou falar sobre essa propriedade? Porque eu acho que ela é uma das mais importantes dentro das bases de dados do Notion. Porque a Relation, pessoal, ela te permite conectar uma base de dados na outra para puxar informações. Eu tenho visto muito aqui na consultoria pessoas que vêm até mim pedir ajuda para gerenciar ali os sistemas, configurar seus sistemas, e eu já me deparei com situações onde a pessoa ela construiu uma base de dados de cliente, com todos os dados, completinho e tudo mais, e construiu uma base de tarefas onde a relação, que deveria ser uma relação com o cliente, nada mais é do que uma propriedade de etiquetas, etiquetas criadas com o nome dos clientes. Então, quando ela cria uma atividade, ela vai lá e bota a etiqueta do cliente. Só que se a gente tem uma propriedade de relação, a gente consegue ter uma coisa que se chama centralização de informações, coisa que a etiqueta, por mais que a gente possa aplicar um filtro, ela não nos proporciona na mesma eficácia. Então aqui o que eu vou te mostrar é como que você vai utilizar as relations e os rollups, que também é um agregado bem importante aqui nesse caminho, para construir bons sistemas no Notion, para construir coisas que se conectam. Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela que eu vou te ensinar. Aqui, obviamente, eu pulei a parte de criar a base de dados, porque é para um outro vídeo esse assunto, mas aqui eu já trouxe duas bases de dados que são uma base de dados de tarefa e uma base de dados de cliente, tá? Então, como que era o cenário, tá, que eu encontrei em algumas situações de edição que eu fiz? Aqui, a gente tinha uma propriedade na base de tarefas, tá? Uma propriedade de seleção, que dizia o seguinte: cliente X, cliente Y, o cliente 7, que é o que eu digitei aqui sem querer, cliente U, tá? Então, cada cliente era uma etiqueta. A pessoa ia lá e etiquetava essa atividade com o nome do cliente. E tá tudo bem, tá? Não vai deixar que as pessoas que precisam dessa tarefa vejam qual é o cliente. Só que o que a gente vai falar aqui é justamente dessa centralização de informações. Então, beleza, a base era assim. Aí, o que acontece? Como que a gente pode fazer, então, para que, ao invés da gente utilizar essa etiqueta, a gente relacione a tabela, né, a base do cliente com a tarefa? Vamos lá. A gente viria aqui em adicionar propriedade, vamos aqui em relação, e aí ele vai abrir essa opção para nós aqui, ó, que nada mais é do que uma opção que relaciona uma base de dados que a gente tenha dentro desse workspace. Então, aqui nesse caso, ó, a base é tarefa, né, uma base de tarefa, e eu vou relacionar a fonte de dados existente chamada cliente. Então, aqui ele vai abrir para mim essa opção que vai me dizer qual base eu estou relacionando, que é a base de clientes, qual é o limite de relação. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque dependendo do sistema que você vai criar e da relação que você vai fazer, às vezes você vai querer que a pessoa consiga relacionar apenas uma linha daquela outra base. Às vezes não, é sem limite. Eu posso relacionar quantos clientes eu quiser aqui dentro, por exemplo, tá? Mas aqui nesse caso a gente vai deixar sem limite. Por que a gente vai deixar sem limite? A gente vai colocar essa opção de relação bidirecional. O que significa isso, tá, pessoal? Na prática, quando eu adiciono a relação bidirecional, eu tanto posso entrar numa base de tarefas e conectar um cliente a ela, como eu posso entrar na base de clientes aqui e conectar uma tarefa lá no meu cadastro de cliente. Eu não preciso necessariamente estar na tarefa. Eu posso estar no cliente, lembrar que eu tinha que criar uma tarefa e criar dentro ali da base de cliente na relação de tarefa. Então, a gente pode fazer ambas as coisas, tá? E aí tem um outro ponto que é: a informação aparece na base de cliente e aparece na base de tarefa. Na base de tarefa aparece o nome do cliente, na base do cliente aparece o nome da tarefa. Então, essas coisas são muito legais porque a gente consegue ter uma relação bidirecional nesse sentido. Claro, se você, por exemplo, quisesse somente ver o cliente na tarefa, mas não quisesse ver a tarefa no cliente, não precisaria selecionar essa relação, ele ia relacionar igual. Mas eu vou mostrar para vocês como bônus, então por isso fique nesse vídeo, por que é legal você fazer uma relação bidirecional, principalmente quando se trata de tarefas versus cliente, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou selecionar, então,
relação bidirecional, e aqui ele já me diz, ó, nome da propriedade relacionada, ou seja, como que eu quero que essa base de tarefas apareça lá na minha base de clientes. E aqui eu vou colocar tarefas, esse vai ser o nome que vai estar lá na base. Então eu vou clicar aqui em adicionar relação e olha o que acontece. Aqui já relacionou o cliente e aqui já se criou a propriedade de relação de tarefas. Então, notem que, deixa eu criar um cliente aqui fictício. Então, aqui na minha base de cliente, eu tenho o contato da Gabriela. E aí, o que que eu faço? Ó, eu posso, como eu falei pra vocês, eu posso tanto vir aqui em tarefas e criar, ó, eu posso vir aqui e dizer assim, ó, tarefa X, tá? E ele vai me dar, ó, nova tarefa X. Então, o que que vai acontecer, ó? Ele vai vincular uma tarefa X que eu criei e vai criar essa tarefa X aqui no banco de tarefa. Ó, que tá ali em cima, tá? Mas eu posso também vir aqui no banco de tarefas, lá no meu cliente, e selecionar uma tarefa existente. Então, eu venho aqui, coloco o maisinho, ó, seleciono 2 tarefas, e aqui, automaticamente, ele vai colocar a Gabriela nas 2 tarefas que eu relacionei. Então, é para isso que serve essa relação bidirecional, tá? É para você ver uma informação na base da outra. Então, beleza. Criei as tarefas, criei a cliente Gabriela, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu vou selecionar a Gabriela em todas as tarefas. E aí, por que que é tão legal a gente ter essa relação bidirecional? Agora eu vou mostrar, nesse vídeo eu já vou te mostrar uma outra coisa, que se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, que é o layout de página, tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso no canal, que é como você pode fazer para deixar a página da base de dados, essa paginazinha que você abre aqui, ó, mais bonita, mais organizada, tá? Então, aqui é só um pedaço desse vídeo. Então, olha só. Quando eu abro aqui o meu cliente, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Ele vai abrir para mim essa opção aqui, personalizar layout, certo? Eu vou clicar aqui e a primeira coisa que ele vai fazer é abrir isso aqui, ó, configuração da página, que é nada mais nada menos do que esse botão. O que que acontece aqui? Se eu deixar simples, ele vai deixar assim, ó, tá? Se eu clicar com abas, ele vai abrir isso aqui, ó, conteúdo. E aqui do lado ele vai abrir adicionar uma nova guia. O que que é essa guia? Essa guia nada mais é do que uma forma de você adicionar uma visualização das bases relacionadas a essa base de dados de cliente. Então, se eu clicar aqui, ó, relacionado a cliente, então, ou seja, aqui só tem a visualização de tarefas, porque é a única conexão que essa base tem. Se ela tivesse uma conexão, sei lá, com proposta, com projeto, por exemplo, iam aparecer mais conexões. Nesse caso, só vai aparecer tarefa. Quando eu clico, ó, o que que acontece? Ela nada mais nada menos traz para mim, literalmente, a base de dados de tarefa. E aqui, pessoal, claro que tá aparecendo todas Gabriela, porque são todas, eu selecionei todas Gabriela, mas ele automaticamente ele cria o filtro para que sejam só as tarefas da cliente Gabriela. Então você não precisa criar esse filtro, a própria configuração vai criar. E aí aqui você pode criar então essa aba lateral para ver de forma centralizada todas as atividades que você tem desse cliente. E aqui você pode configurar, ó, você pode vir aqui na lateral e tirar as informações que você não quer ver. Então, por exemplo, eu não quero ver o cliente relacionado, porque eu sei que o cliente relacionado é o próprio cliente da página, então eu não preciso ver. Tu pode vir aqui, ó, e reduzir esses espaços, ó. Pode trocar a ordem das coisas e pode tirar o que você não quer ver. Então, por exemplo, eu não quero ver se selecionar, ele vai deixar para mim apenas aquilo que eu quero ver nessa visualização. E aí eu vou aplicar para todas as páginas. Então, ó, quando eu salvo, o que que vai acontecer? Ele vai aplicar esse mesmo modelo para todas as páginas que forem de cliente. E aí aqui o que que acontece? Eu tô aqui na Gabriela, ó, no cadastro da Gabriela, eu tenho aqui as informações da Gabriela, e aqui nessa abinha lateral eu tenho as tarefas da cliente Gabriela. E aí, claro, aqui fora, né, pessoal, como tem essa tarefas também que tá relacionada, isso aqui não tem como tirar, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, personalizar layout, e a gente vai vir, clicar aqui no grupo de propriedades, e esse tarefas, ó, a gente vai colocar para ocultar sempre. Então, basicamente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô só ocultando aquela relação que vai ficar super grande ali, não vai ficar visual. Eu tô ocultando ela porque ela já tá na aba lateral. Então, ela não vai mostrar quando eu estiver preenchendo alguma coisa do cliente. Ela vai ficar sempre oculta. Uma outra forma que você tem de não ver essa informação, ao invés de deixar assim, ó, deixa eu aplicar para você ver, ele ficaria uma propriedade oculta, tá? Mas que você pode abrir a qualquer momento. Posso vir aqui, ocultar ou desocultar, certo? Agora, se eu não quero ver essa propriedade aqui, tipo assim, ela me incomoda, eu não quero vê-la aqui, você pode vir aqui em personalizar layout, tem essa aba lateral. Aí você pode vir aqui, ó, adicionar ao painel,
seleciona a propriedade que você quer que venha para cá, que no caso são as tarefas. Ele já sumiu daqui, ele já veio para essa aba lateral e você vai aplicar todas as páginas. E aí o que vai acontecer? Quando você for abrir esse cliente, ó, notem que não tá mais aqui a propriedade. Aonde que foi parar? Aqui. Aí quando você clica, ele abre essa aba lateral. Bom, então aqui você já entendeu como funcionam as relations, como que a gente relaciona uma base na outra. Agora eu vou te mostrar um outro recurso que ele vem casado com essa relation, que é o rollup, que também é muito utilizado e que eu também já peguei situações onde o cliente criava uma base de dados de cliente com informação de status, produto que comprou, valor que comprou, e aí ele criou uma outra base de dados também para relacionar coisas de cliente, só que ao invés de ele usar um rollup, ele copiava a propriedade, a informação da propriedade do cadastro de cliente na outra base, que era a mesma informação. Então, para que serve o rollup? Então, aqui eu vou pegar essa base de tarefas. Como vocês podem ver, quando a gente faz uma relação de base de dados, na propriedade onde é a relação em si, o que vai mostrar aqui é sempre, 99% das vezes, 99,9,9, 100% das vezes, vai mostrar essa propriedade aqui, que é a de nome, tá? Que é a padrão. Então, nunca você vai relacionar uma base de dados, ela vai mostrar a data, ela vai mostrar o título da linha da base de dados que você está relacionando, certo? Isso não vai mudar, tá? Você nunca vai conseguir mudar. Mas, o que acontece? Vamos supor que na minha tarefa, certo? Eu precisaria visualizar o valor que tá lá no meu cadastro de cliente. Como é que eu faria? Eu ia copiar o valor ali da base de clientes e colar numa propriedade lá na minha base de tarefas? Não, com certeza não. A gente vai usar um rollup. Então, o que é o rollup basicamente? Ele traz de uma base de dados relacionada uma segunda propriedade, ou terceira ou quarta, enfim, tu pode fazer quantos rollups você quiser. Ele traz para ti uma informação que está lá na tua base de dados que está relacionada e que você não tem acesso na relation, porque a relation é sempre o título. Então, eu vou dar o exemplo, né? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Então, aqui a gente tem a relação. Quando a gente clica em adicionar a propriedade, a gente vai vir nessa aqui, ó, rollup, tá? Ele vai abrir assim, ele não vai abrir opções para você, você vai vir aqui, ó, editar, certo? E aí, olha só, ele traz aqui, ó, selecione uma relação existente, ou seja, você tem que selecionar uma base de dados relacionada, tá? Obrigatoriamente. Então, aqui, no nosso caso, ele só vai abrir a base de clientes porque é a única base que está relacionada. Vou clicar nela aqui. E aí, aqui embaixo, ó, é onde está a mágica. Por quê? Porque eu posso escolher daquela base de dados de cliente qual propriedade eu quero ver. Então, o que acontece? Eu quero ver o valor. Nesse caso, eu vou clicar aqui e ele vai trazer para mim, ó, o valor que tá aqui nessa célula da minha base de dados da Gabriela, da cliente Gabriela. Então, assim, pessoal, basicamente é isso que acontece. Outro exemplo. Ó, eu criei o cliente 2, tá? Coloquei um valor de R$200. Se eu vir aqui no cliente e eu pegar essa linha que tava a Gabriela e colocar o cliente 2, ele vai trazer o valor de R$200, porque é o valor que tá dentro da linha do cliente 2. Então, assim, basicamente o rollup é para você fazer essas conexões, tá? Conexões de propriedades da base de dados relacionada. Então, aqui você pode criar outras rollups também, entendeu? Você não precisa criar só um, você pode vir aqui de novo, ó. E agora eu quero ver uma outra propriedade da minha base de dados conectada. Eu quero ver a seleção. Deu. Ele vai trazer a etiqueta. No caso aqui ele ficou em branco, por quê? Porque lá no meu cadastro do cliente 2 não tem uma etiqueta cadastrada. Então, ele não vai trazer nada. E aí, nós temos também dentro desse rollup essa opção aqui, ó, que basicamente é para você poder fazer alguns cálculos daquilo que você está trazendo, tá? Então, também tem como fazer algumas coisas nesse sentido. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui em clientes, eu tenho a minha base de tarefa relacionada. Eu vou pegar um rollup, tá? E eu vou puxar da minha base de tarefas, que é a base relacionada ao cliente, o status. E aí, o que acontece, ó? Ele me diz, tu quer mostrar o status original? Só que se eu mostrar o status original aqui nesse caso, ele vai trazer assim, ó. Se eu conectar 20 tarefas, ele vai me trazer 20 status. E ele não vai identificar de qual tarefa é. Então, o que acontece? Eu não quero mostrar o original, eu quero que ele me traga o percentual de tarefa concluída ou a fazer ou em andamento. Eu posso escolher o grupo que eu quero. Então, olha só que legal. Quando eu seleciono a propriedade status, ele abre para mim essas três aqui. Mostrar original, contar
Então, contar tudo ou contar por grupo, ele vai contar, ó, quantos status eu tenho? 3. Por quê? Porque eu tenho 3 tarefas relacionadas. É isso que ele vai fazer, ele vai contar. Ou eu posso pegar um aqui que é muito legal, que é o percentual por grupo de tarefas completas. Então, olha só, ele vai me trazer que é 0. Por quê? Porque nenhuma tarefa que está relacionada está concluída. Só que se eu vier aqui agora, ó, e eu concluir uma tarefa, ó, ele já vai mudar o percentual. E aí, o que eu fiz aqui? A mesma coisa, eu criei um roll-up, só que era um roll-up na base de clientes, puxando o status da tarefa para calcular um percentual. E isso vocês podem fazer, pessoal, em outros exemplos de base de dados. Uma base de projeto que conecta com tarefa, você pode saber o progresso do projeto calculando o percentual dos status das tarefas. E aí você tem quanto do projeto você está concluindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente aprendido com esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, comentário caso você tenha tido alguma dúvida, que vai ser um prazer te ajudar. E óbvio, né? Se inscreve aqui no meu canal para você continuar recebendo dica de Notion. E tchau, tchau!